Pedrinho, presidente do Vasco, abriu o jogo em relação a reforços. A lesão realmente é séria. A direção segue na luta, atrás de jogadores, de lado de campo e também esse que possa entregar gols. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Pedrinho, presidente do Vasco, abriu o jogo em relação a contratações, depois de participar do sorteio que definiu as quartas, semifinais e final da Copa do Brasil. O presidente do Vasco tratou sobre vários assuntos. Primeiro, respondeu que Santiago Sousa e Facundo Colídio não foram inscritos em tempo na Sul-Americana, ou seja, estão fora dos jogos contra o Olímpia. Só vão ter condição de jogar a Sula se o Vasco passar pelo adversário paraguaio. Segundo Pedrinho, a burocracia impediu a contratação. Vale a lembrança de que o Vasco hoje tem uma série de limitações, até por conta de uma intervenção judicial, enfim, um caos total, e o Pedrinho estava lamentando que toda essa burocracia tenha atrapalhado. O presidente do Vasco também respondeu sobre Brian Rodrigues, atacante uruguaio que pertence ao América, abre aspas para ele, os valores ultrapassaram um pouquinho aquilo que a gente pode, dentro daquilo que eu falei da fiscalização. O Vasco hoje precisa, além de ter todas as suas contas repassadas a limpo, ainda precisa de algumas autorizações da justiça. Segundo Pedrinho, Diego Carlos está no radar, já contei para vocês que o zagueiro que pertence ao Fenerbahçe discute a rescisão por lá. Ele ganha 1,5 milhão de euros livres de impostos por temporada e mais 500 mil euros em bônus. Para completar, Ieboá, atacante que pertence à seleção do Equador e joga na segunda divisão do futebol italiano, abre aspas para o Pedrinho, fomos para cima com mais rigor, mas tivemos uma dificuldade grande, são jogadores fortes no mercado e não é simples uma negociação desse tamanho. Você está contente com os reforços do Vasco? O que você pensa sobre a gestão do Pedrinho? De 0 a 10, dê uma nota pro presidente Cruz Maltino no espaço para comentário, beleza? Mas o grande problema, o grande desfalque, que abre um sinal enorme de atenção dentro do clube, é o atacante Brenner. A lesão realmente é séria. Havia uma expectativa, pelo fato de não ser uma fratura, ser uma luxação, de que a recuperação pudesse ser menos dolorosa. A informação que a gente recebeu é de 3 semanas, máximo 1 mês. Mas não vai ser isso não. O Vasco está consultando e já consultou um especialista e que vai dar um parecer que será divulgado amanhã se o Brenner pode ser cuidado de forma conservadora ou então ele vai ter que ser operado. Mas a tendência sim é que o jogador seja operado e fique 120 dias fora. 90 dias para uma recuperação, para uma total volta dos movimentos do pé e mais 30 dias aí para fortalecimento e também para recuperação física. Portanto, o Brenner, que vinha vivendo um ótimo momento, começando a jogar bem, foi o herói da classificação contra o Fluminense, metendo 2 gols, tão contestado pelo torcedor. Na hora que ele vai jogar bem, ele sofre essa lesão e está fora da temporada. É realmente uma pena, uma dor, porque é um jogador que merecia ter um pouco mais de sequência. A direção segue na luta, atrás de jogadores, de lado de campo e também esse que possa entregar gols. Edgardo La Sálvia, empresário de Brian Rodrigues, falei com ele hoje. Esteve na Argentina apresentando o atacante uruguaio Agustín Álvares ao Tajeres de Córdoba e me confirmou que segue amanhã para o México. Disse, essa é a ideia para resolver a situação de Brian Rodrigues. Tem contrato, está seguindo com o América do México, mas existem propostas. E ele tem interesse sim, que o Brian possa buscar novos ares, possa, quem sabe, vir para o Brasil ou então ir para a Europa. Mas não é uma negociação tão fácil. Já teve muito mais encaminhada, mas hoje em função da pedida do América, do fato do América ser um clube rico e não precisar tanto de dinheiro, absolutamente não é um clube milionário, a negociação arrasta-se. E o Vasco não vai ficar esperando. O América vai exigir mais, vai querer mais, como sempre faz, e eu diria que hoje a tendência é que se ele sair do América, é que ele siga mais para a Europa.
Os mexicanos têm muita aversão a fazer negócio com clubes brasileiros em função de todas essas celeumas, mas de qualquer forma, se o Vasco casar a grana, o Edgardo La Sálvia está afim, o Brian Rodrigues gosta do futebol brasileiro, convive com brasileiros, dança música brasileira, canta música brasileira, mas é claro que onde tiver mais é aonde ele vai. Sobre o atacante Pablo Solari, atacante do Spartak de Moscou, jogador que foi vendido pelo River Plate para o futebol russo. Eu hoje tive a oportunidade de falar com o empresário do jogador, que é pai dele. O pai de Pablo Solari, Juan Solari, me disse bastante claro que prefere não citar nada nesse momento. Até insistir, se havia alguma possibilidade, algum negócio, ele disse, não insiste, vamos esperar. Então, de repente, alguma coisa pode acontecer. Solari está jogando no Spartak, é um ponta-ponta, é um jogador que joga de lado de campo. Eu hoje entrei em contato também com o diretor esportivo do Spartak, o espanhol Francis Carcigal, que não fala com a imprensa, também disse que não atende à imprensa, não quis dar maiores detalhes, mas o Pablo Solari é uma opção de lado de campo. O Vasco precisa também, e principalmente, jogadores que façam gols. O Pablo Solari, por exemplo, faz poucos gols, não é um jogador de muitos gols, é muito bom jogador, é ponta agudo, jogador de mais assistência do que gols, e o Vasco está buscando também jogadores que façam gols. E esse jogador que faz gol pode ser o Yeboah, sim, porque o negócio, eu soube hoje à tarde, deu uma nova esquentada. O Vasco continua na mesa brigando para, quem sabe, até aumentar a proposta ao Venezia, talvez tirar do Brian para botar no Yeboah, fazer uma proposta que possa ser sedutora, mas o que acontece nesse instante é o seguinte: Admar Lopes, que tem um mercado às vezes muito restrito, precisa abrir um pouco mais, buscar outras alternativas, abriu o sinal vermelho com essa contusão do Brenner. Precisa realmente buscar jogadores o quanto antes, porque o Brenner passou a ser até uma solução, é incrível a gente falar isso, mas não dá para depender apenas de Spinelli, principalmente de David, para definir as questões de gols do Vasco. É realmente a toque de caixa e isso precisa acontecer para já. Sobre o zagueiro Diego Carlos, depende única e exclusivamente dele. A camisa dele está separada no Vasco para ele vir para cá. O Como da Itália, que o recebeu na última temporada e ele foi muito bem lá, tem vontade de entrar na briga se ele ficar livre. No entanto, o diretor esportivo do Fenerbahçe, Sihan Kamer, teria hoje, segundo a imprensa turca, declarado que eles estão tratando de vários casos. Inclusive o Fenerbahçe está recebendo o Romelu Lukaku. Teria, sim, entre os papos, conversado sobre Diego Carlos, mas dá para sentir que a situação do Diego Carlos não é uma situação tão fácil, porque dizem que ele fica fazendo pressão via rede social, através de outras pessoas, mas há uma pessoa que é muito favorável ao Vasco nessa negociação, que é o empresário Juliano Bertolucci. O Bertolucci tem uma relação muito boa com o Vasco, muito positiva com o Vasco. Por exemplo, o empresário do Cuiabano, lateral esquerdo, e está ali vendo se o Cuiabano emplaca para ficar no Vasco para as próximas temporadas. E o Juliano Bertolucci está lutando pelo Vasco para resolver a situação do Diego Carlos. E se ele sair de lá, como eu disse, apesar do interesse do Como, a vontade é trazê-lo para o Brasil, para que ele jogue como zagueiro central. No Vasco, há um otimismo, a gente já falou isso aqui, e o acerto com o jogador não será problema. Agora, o problema é o tempo. Até quando o Diego Carlos vai ter que esperar para resolver o problema com o Fenerbahçe, que parece que está meio de rusga com ele por conta do comportamento e do rendimento abaixo, porque ele não jogou aquilo que se esperava no clube turco. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal para não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Galera, se aparecer a função de hypar, clica no botão por favor, que assim nosso vídeo é mais recomendado para mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!